colegas, alunos, amigos, parceiros, meus diretores, pró-reitor, autoridades aqui presentes. É uma satisfação enorme contar com a presença de todos aqui e é uma alegria enorme dar abertura a esse evento, a essa jornada que integra as atividades de lançamento da escola, lançamento que será logo mais ao final da tarde. E a celebração aqui hoje é, sobretudo, uma celebração de um trabalho extenso que vem sendo realizado há muitos anos. São mais de 40 anos da Unicinos atuando nessa grande área, gestão e negócios, e hoje a gente celebra aqui um marco de uma caminhada muito extensa e celebra o redesenho dessa atividade numa configuração que pretende nos promover ainda mais, promover a excelência, promover a internacionalização, promover as nossas parcerias. Então, eu vou falar essas palavras bem breves de abertura. Nós temos um trabalho bacana que vai se desenvolver ao longo da tarde, de discussão, de debate, e eu preciso, mais do que tudo, agradecer a muitas pessoas que trabalharam com força para que esse evento ocorra. E tudo que se faz aqui hoje, assim como toda atividade na Unicinos, é sempre o resultado de um trabalho muito coletivo. Eu tenho aqui, eu preciso dos óculos, são muitos nomes, eu preciso agradecer aos colegas que compuseram o comitê científico, 2 estão aqui ao meu lado, o professor Balestrin e o professor Zanini. Há outros nomes que eu devo mencionar, a professora Cláudia Bittencourt, a professora Cláudia Stadlober, a professora Cléia Macadam, professor Guilherme Trezo, o professor Gustavo Borba, professor Jorge Verschor, professora Janaína Ruffoni, professor João Zani, padre Pedro, nosso pró-reitor acadêmico, professor Marcelo Fonseca, professor Tiago e professor Junico Antunes, especial agradecimento também. Eu quero mencionar que esse evento ele mobilizou diferentes equipes na Unicinos. Agradecimento muito especial à equipe de marketing, liderada pelo Otávio Fernandes, com todo o empenho da Patrícia Sertanejo, da Roberta, da Letícia Uzum, da Luciane Boria, do jornalismo, do Daniel Dauber. Agradecimento especial à equipe de eventos, com a liderança da Thaís Mota, o trabalho dedicado da Bruna Ventura, ao gabinete da reitoria, na pessoa do Carlos Alberto Cruz, agradecimento muito especial a Fernanda de Leão, secretária dos decanos, a todo o trabalho das relações públicas da reitoria, na pessoa do Adriano Xavier, com todo o apoio da Caroline Maciel dos Santos, da Malu Weber, e um agradecimento mais que especial aos nossos convidados, ao International Guests and Speakers for this day. So, Lynn Gerber, thank you very much. Where is Lynn? A professora Lynn já esteve com os nossos professores essa manhã para um workshop, é nossa amiga, parceira da escola, professor John Messias, que estará num painel, logo mais, da Miami. Professor, quero registrar a presença do professor Robert Bencatelli, da Fordham School of Business. Professor Robert, muito obrigado por estar aqui, estará com os nossos alunos amanhã. Quero agradecer ao Ivan de Pellegrin, que gentilmente aceitou o convite. Muito obrigado, senhor Ivan, por estar aqui. Stefan Wagner, Marcos Quester, Daniel Randon, os convidados da noite, Oswald Schimmer, Ricardo Felizola, Telmo Costa, Marcelo Lopes, que está aqui representado pelo senhor Luiz Carlos Maldani. Muito obrigado a todos. E muito bem-vindos para esse dia que para nós é tão especial. Dando continuidade à programação, daremos início agora ao painel Universidade, Empresa e Instituições, Interações, Conhecimento e Inovação.
Convidamos para subirem ao palco e acomodarem-se nas poltronas os seguintes convidados. O presidente da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, a GDI, senhor Ivan de Pellegrin. O presidente do SAP, Latin American Labs, senhor Stefan Wagner. O diretor da Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação da Unicinos, professor Dr. Alçones Balestrin. Que neste painel falará da contribuição do professor Dr. Pierre Fayard ao tema desta palestra. Informamos aos presentes que, infelizmente, o professor Fayard não estará conosco nesta tarde em função de problemas de saúde que impediram a sua presença. Para realizar a mediação deste painel, convidamos o professor da Escola de Gestão e Negócios e coordenador do mestrado profissional em Gestão e Negócios da Unicinos, professor Dr. Jorge Verschory. Lembramos aos participantes que, junto ao material recebido, encontram-se fichas para a formulação de perguntas, que serão dirigidas aos painelistas. As perguntas serão recolhidas durante este painel. Senhor Ivan de Pellegrin, mestre em Engenharia de Produção pela URGS e doutor em Sistemas de Produção pela COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é diretor-presidente da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, a GDI. Trabalhou como diretor técnico e diretor industrial na Cordoaria São Leopoldo S.A. Atuou em consultoria e treinamento em diversas empresas nas áreas de estratégia de operações, sistemas de produção e gestão da inovação. O senhor Stefan Wagner realizou sua formação no INSEAD e MIT. Desde 2012 é presidente do SAP, Labs Latin America, tendo uma carreira de 12 anos nesta companhia. Nos últimos 5 anos, atuou como vice-presidente global de ecossistemas e canais da SAP AG, na Organização de Gestão de Parceiros da SAP, estabelecendo a equipe de prestação de serviços para parceiros em todo o mundo. Alçones Balestrin possui dupla titulação de Ciências da Informação e da Comunicação, doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em Ciências da Informação e da Comunicação pelo Instituto de Comunicação e Tecnologias Digitais da Universidade de Poitiers, na França. Atualmente é professor titular dos cursos de mestrado e doutorado em Administração, do mestrado profissional em Gestão e Negócios e, desde 2009, exerce o cargo de diretor da Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação da Unicinos. Jorge Renato Verschory é doutor e mestre em Administração pelo PPGA da URGS, professor e pesquisador da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos. Coordenou por 6 anos o programa Gestão e Negócios da Unicinos e atua como professor e pesquisador do programa de pós-graduação em Administração da Unicinos. Com a palavra, na mediação deste painel, o professor Dr. Jorge Verschory. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É realmente um grande prazer estar em tão boa companhia. Eu vejo alunos da graduação, alunos do mestrado, alunos do doutorado, do mestrado profissional, para nessa próxima hora e meia, discutir um tema tão interessante, tão em voga hoje em dia, que é o tema da interação. Mas a interação não apenas entre as empresas, mas a tão necessária interação entre governo, empresas e academia, entre universidade. E hoje nós temos aqui um seleto grupo de painelistas que cabe a mim moderar. Então, eu vou, já de imediato, passar a palavra para o colega Ivan de Pellegrin, que vai apresentar, então, como presidente da GDI, o papel do governo nesta relação, nessa interação universidade, governo e empresas. Muito obrigado, Ivan, pela presença. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao convite, cumprimentando o senhor pró-reitor,
professor João Zani. Eu espero que toda a comunidade da Unicinos se sinta cumprimentada e parabenizada pelo dia de hoje. Eu trouxe como apoio meia dúzia de lâminas que, bom, cada uma delas daria aqui espaço para conversarmos durante horas. Então, evidentemente que nós vamos aqui procurar nos ater a alguns elementos que conversam com o dia de hoje, especialmente com o tema do nosso primeiro painel. Não sei se as lâminas estão disponíveis, mas começamos com um conceito que embasou uma primeira missão que nos foi passada pelo governador Tarso Genro, logo que essa gestão foi iniciada. O governador passou ao nosso secretário de Desenvolvimento, Mauro Kniznik, um primeiro desafio que consistiu em elaborar uma política industrial para o Estado do Rio Grande do Sul. Essa política foi construída a várias mãos. A Secretaria de Desenvolvimento capitaneou esse processo com o apoio da Agência de Desenvolvimento, que coordenou essas atividades, em conjunto com o BRDE e Badesul. Esses 4 órgãos estão consolidados no núcleo do nosso sistema de desenvolvimento. E, então, eu vou trazer para vocês alguns elementos a respeito desse processo. Então, pediria que avançasse, por favor. Bom, essa primeira lâmina é uma construção coletiva que foi publicada há vários anos, um trabalho onde o professor Junico Antunes, eu e mais alguns colegas, procuramos consolidar uma série de conceitos. Não se preocupem com a quantidade de informações que está aí, porque eu vou ressaltar somente alguns elementos que serviram de base para, ou uma das bases para a concepção da nossa política industrial. O que nós temos aqui? Aqui embaixo, nós temos o conceito de cadeia de valor. Então, quando nós falamos política industrial do Estado, nós já partimos desse conceito de que as nossas empresas, as nossas cadeias produtivas, os nossos arranjos produtivos locais, eles estão inseridos dentro de um conceito de cadeia global de valor. Segundo, que a inovação ela pode se dar em qualquer dos elos dessas cadeias. E trabalhar ao nível da empresa, o conceito de gestão da inovação exige que as empresas tenham capacidade de compreender completamente aonde estão inseridas, dentro destas cadeias globais de valor. E mais ainda, né, um arcabouço institucional que apoia, tanto ao nível da empresa, como do tecido econômico ou do espaço geopolítico onde elas estão inseridas, a dar robustez a um conjunto de políticas, programas e instrumentos que vão dando apoio a que esse ecossistema, não é, se desenvolva cada vez mais propício a empresas inovadoras. Então, esse conjunto de elementos é uma das bases do que a gente vai apresentar muito rapidamente para vocês em termos de política industrial. Um segundo elemento importante, reconhecido amplamente, é a diversidade da indústria ou da economia industrial do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul se destaca num conjunto amplo de setores, como o primeiro no país, ou como o segundo no país, e essa diversidade, ela nos conduz à necessidade de trabalhar com diversos setores simultaneamente. Então, quando nós selecionamos setores estratégicos para a economia do Rio Grande do Sul, nós procuramos, em conjunto com o pessoal da Receita Estadual, levantar quais são os principais setores da economia tradicional do Estado e quais são os principais setores que representariam janelas de oportunidade como nova economia para o Rio Grande do Sul. Às vezes a gente escuta algumas críticas dizendo, puxa vida, mas quem tem 16 setores estratégicos, 22 programas setoriais,
não tem foco? Bom, nós fizemos uma hierarquia dentro desses setores estratégicos, o que nos permite focar mais energia em alguns deles, mas importante ressaltar que nós enxergamos a diversidade da economia gaúcha como um ponto forte do Rio Grande do Sul, não como uma fraqueza. E, em sendo um ponto forte a diversidade, nós temos que dar cabo, dentro de uma política industrial, de atender a um conjunto amplo do nosso tecido econômico. Finalmente, ainda um outro elemento importante é das aptidões regionais. Nós sabemos que esses vários setores estratégicos, entre outros, se dividem ou se localizam geograficamente no Estado em diferentes regiões. Então, nós temos um eixo tradicional de indústria bastante desenvolvida entre Porto Alegre e Caxias do Sul, mas também temos eixos importantes, não é? Que vão desde a região serrana até a região noroeste do Estado, e agora, com a nova economia, em especial o trabalho que vem sendo desenvolvido no setor de indústria naval e offshore, um novo eixo que vai se consolidando desde Porto Alegre até Rio Grande. Então, o entender das aptidões regionais é um outro elemento relevante na discussão de como fazer mais eficaz, mais eficiente a implementação dos nossos instrumentos, ou a aplicação dos nossos instrumentos e programas no espaço do Rio Grande do Sul. Bom, esse conjunto de elementos, entre outros, nos auxiliaram a definir o que a gente chamou de política industrial do Estado. E aí, eu só vou ressaltar praticamente o que está em verde nesta lâmina, que são os 5 eixos da nossa política industrial. O primeiro eixo é um eixo, como os economistas chamariam, mais focado na perspectiva, ou a partir da perspectiva vertical, né? Ele trabalha um conjunto de questões específicas de cada setor, né? De tal sorte que a gente consiga explorar forças e avançar sobre desafios que são específicos, característicos desses setores estratégicos. É bem verdade que várias das questões que são desenvolvidas, não é, enquanto política de Estado têm um grau de transversalidade grande, mas a formulação feita em termos de plano de ação, ela partiu de uma visão setorial. Foi um trabalho bastante interessante. Esse trabalho envolveu quase que 600 pessoas durante 6 meses, mais de 220 reuniões de grupos, cada um deles focado num setor específico. 51% dos participantes desses grupos vinham da iniciativa privada, não é? Representantes de entidades empresariais ou empresários propriamente ditos, 20% da academia e 30% de diversos órgãos de governo. Então, foi uma construção, eu diria, multidisciplinar, não é? E que permitiu avançarmos até um determinado ponto, não é? Culminou no lançamento dessa política industrial em março do ano passado pelo governador, mas vem melhorando a cada ano. O segundo eixo de política da economia da cooperação, e aqui nós temos uma participação muito forte da Unicinos, né, em vários convênios firmados, não só com a Unicinos, com diversas universidades do Estado, mas do ponto de vista metodológico, uma contribuição muito, muito forte da Unicinos. O terceiro eixo de política da empresa ou política da firma, onde nós damos tratamento específico para cada caso de investimento, seja em aumento de capacidade produtiva, seja na atração de novas empresas para o Estado. O quarto eixo de instrumentos transversais, né? Instrumentos de atração de investimentos, mas também de promoção comercial, vários deles preocupados com a questão da interação universidade, empresa, governo, né? E o quinto eixo, infraestrutura para o desenvolvimento, com foco especial aí em comunicação, energia, a questão de transportes e, particularmente para o Rio Grande do Sul, a questão da irrigação. Então, esse grande guarda-chuva de vários instrumentos é o que consolida o que nós definimos como política industrial para o Estado, e um olhar mais detalhado sobre esses vários instrumentos vai encontrar em vários deles o que eu citei agora há pouco,
que é a preocupação de colocar governo, não é? Universidades, centros de pesquisa e empresas trabalhando conjuntamente, não é? Seja na elaboração de programas setoriais, seja na preocupação do desenvolvimento regional, não é? E assim por diante. E, finalmente, esse trabalho de formulação de ações de governo para melhorar a competitividade desses setores da nossa economia industrial de uma forma geral, ele confirmou que aquela base inicial de preocupação de que nós deveríamos ter a inovação como um elemento central, não é, no processo de formulação, era uma diretriz acertada. Esse slide ele mostra uma consolidação de tudo o que foi apontado como mais relevante por esses 22 grupos de trabalho, e aí a inovação aparece diretamente implicada em vários dos fatores mais determinantes aí para a competitividade desses vários setores, não é? E de forma indireta em vários deles também. E, finalmente, para encerrar, esse outro esquema conceitual, que também eu não coloquei aqui a fonte, porque é resultado, em parte, da nosso trabalho coletivo, vem desde a minha época do doutorado, novamente uma contribuição forte do professor Junico, mas de outros vários colegas também, onde a gente, reunindo vários elementos de vários autores, propôs esta lógica de uma hierarquia entre inovações, não é? Tecnológicas na base, organizacionais ao centro e institucionais no cume. A ideia desse slide é transmitir que, evidentemente, que quando a gente pensa na geração de riqueza, geração de valor, normalmente nos referimos a inovações tecnológicas, de produto, processo. Entretanto, inovações organizacionais, como implantar modelos de gestão da inovação, como implantar estruturas organizacionais adequadas, como implantar laboratórios de centro de pesquisa e desenvolvimento, potencializam sobremaneira as inovações tecnológicas. E o que pouco se fala na literatura, não é, mas vem avançando relativamente nos últimos anos, é a questão das inovações institucionais. Quando uma empresa define que na sua estratégia existe um driver pela inovação, ela está a gente classifica discutindo uma inovação institucional, e não simplesmente organizacional. No governo do Estado, a preocupação em transformar a política industrial do Rio Grande do Sul num programa de Estado e não de governo, conduziu a uma decisão, não é, que vem sendo perseguida, enfim, por orientação desde o governador, de que, ao máximo possível, nós tratemos de institucionalizar os nossos instrumentos. Então, a política da economia da cooperação, por exemplo, foi instituída através de lei, a política setorial foi instituída através de decretos, e assim sucessivamente. Cada um desses programas ele vem sendo instituído formalmente através de instrumentos legais que minimizem o risco de não perenidade dos mesmos, não é? Então, novamente, nós poderíamos levar esse conceito de inovação institucional desde o nível da firma até o nível do Estado, não é? E essa é uma preocupação central do nosso ponto de vista para que a gente avance, né, sistematicamente na construção de ecossistemas propícios para que setores mais dinâmicos se desenvolvam. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Ivan de Pellegrin, presidente da GDI, dentro do nosso painel, representando aqui o governo do Estado e o governo. E o próximo palestrante é um amigo meu, é um colega da Unicinos e vai tratar da visão da universidade, da academia, sobre o assunto do painel, que é a interação universidade, empresa e governo. Ninguém melhor do que o professor Balestrin para tratar desse assunto, um doutor nesse assunto, um diretor da unidade de pesquisa que trabalha do assunto e, além de tudo, um grande escritor de livros. Indico e sugiro a leitura de todos os livros do professor Balestrin. Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, juntamente com o Stephen, um grande líder de uma organização global,
parceiro da universidade. O Ivan, grande também colega e parceiro aí de outras ideias, outros projetos. E quando a professora Ieda me convidou, foi, de certa forma, para apresentar algumas ideias do professor Fayard, que não pôde estar aqui, por motivos de saúde. E, obviamente, eu não teria condições de fazer ou apresentar algo semelhante do que o professor Pierre ia falar aqui. Então, por ter tido a honra de ter sido aluno de doutorado dele há alguns anos, mais de 10 anos atrás, na França, e me inspirou algumas ideias que vou tentar colocar aqui, porque o Fayard sempre foi e continua sendo um pesquisador muito importante nessa área de inovação, criação de conhecimento, relação universidade-empresa, e é um professor visitante aqui da universidade. Então, o que eu posso colocar aqui é que a cooperação universidade, empresa e governo, certamente na economia do conhecimento, nos tempos atuais, tem um papel, tem uma inspiração muito diferente de outros tempos ou de outras economias. O professor Fayard sempre defende, e aí está o professor Fayard, né, com seus vários livros que ele tem publicado, ele sempre tem colocado muito, e foi um pesquisador que passou muitos anos, especialmente no Japão, estudando o modelo de desenvolvimento japonês, mas, acima de tudo, como as empresas japonesas, com suas instituições, com os seus governos, lidam no dia a dia para desenvolver inovação. Esse é uma ideia que o professor Fayard tem trabalhado, né, e que, na verdade, ele coloca a base conceitual, acima de tudo, numa caracterização do conhecimento dentro das organizações, disso que ele chama da economia intensiva em conhecimento, economia intensiva em inovação. As empresas que estão aqui, exemplo da SAP e de outras empresas, a maior parte das empresas responsáveis pelo movimento da economia mundial hoje são empresas intensivas em conhecimento, empresas de base tecnológica. E essas empresas, elas lidam com a característica do conhecimento presente nessas empresas, talvez é diferente de outras empresas que trabalhavam, empresas industriais, empresas que tinham a mão de obra como intensivas em mão de obra. As empresas intensivas em mão de obra, talvez a questão do conhecimento, lidavam com um conhecimento muito mais simples, um conhecimento muito mais explícito, enquanto a característica do conhecimento das organizações atuais, das nossas instituições, acaba sendo crescentemente um conhecimento muito mais complexo, muito mais tácito, um conhecimento que é difícil de ser estruturado, de ser gerenciado, e, acima de tudo, esse conhecimento está na cabeça das pessoas e depende das pessoas cada vez mais para ser potencializado, para ser transformado em valor para a sociedade. Então, essa é uma base conceitual muito forte que o professor Fayard tem trabalhado, né, numa ideia de que as organizações, hoje em dia, estrategicamente, é muito mais relevante criar espaços para que constantemente criem conhecimento do que sistemas ou repositórios para fazer a gestão do conhecimento no dia a dia. Não que isso não seja importante, mas criar um ambiente, um ecossistema, um espaço onde essas organizações tenham condições de criar e desenvolver novos conhecimentos é algo fundamental para a inovação, para o lançamento de novos produtos. O professor Fayard sempre foi muito provocativo e fazia essa questão colocando o que é inovação, na verdade. E a partir do momento que ele fez e se aproximou muito das empresas japonesas também, ele conseguiu refletir muito e, segundo o conceito dele, a inovação nada mais é do que a capacidade de uma organização criar constantemente novos conhecimentos. Inovação é o resultado da capacidade de uma organização criar
novos conhecimentos. Parece um tanto abstrato isso, né? Mas se a gente vai ver no dia a dia, inovar, acima de tudo, é desenvolver novos conceitos, aprender novos conceitos. Novos conceitos de quê? Novos conceitos de produtos, novos conceitos de serviços, novos conceitos de modelos de negócio, novos conceitos de processos, novos conceitos de mercado. Então, inovar, acima de tudo, é criar novos conhecimentos. Alguns estudos de caso que ele fez são bem interessantes, algumas empresas na área farmacêutica no Japão. Qual era o produto daquela empresa farmacêutica? O produto final dela era criar ou desenvolver melhores condições de vida dos seus pacientes. Então, o produto não era propriamente um medicamento, mas sim gerar uma qualidade de vida melhor, gerar conhecimento para que aqueles pacientes tivessem uma capacidade melhor de conviver com as suas enfermidades. Então, isso é muito interessante, porque pensar a inovação, o desenvolvimento de novos produtos, o crescimento econômico e de nossas organizações, a partir da lógica de criação de conhecimento, nos faz repensar também algo que hoje em dia está muito sendo trabalhado por vários pensadores no mundo inteiro, que é essa lógica de criação colaborativa do conhecimento. O conhecimento não se dá mais por um ente isolado, ele se dá numa lógica muito mais colaborativa. Tem um livro que foi lançado pela Wharton nos Estados Unidos em 2009, depois tem uma versão, foi traduzido no Brasil aqui, um título bastante provocativo, né? Exatamente, a colmeia e a abelha fazem parte da capa do livro, né? O título é We Are Smarter Than Me, né? O coletivo é mais inteligente, né? A ideia de que o coletivo, a equipe, a rede é mais inteligente, mais competente, mais eficaz que um indivíduo, uma empresa atuando isolado. A universidade, o governo, a indústria é muito mais inteligente, é muito mais eficaz, numa lógica de criação colaborativa, trabalhando de forma em conjunto do que trabalhando de forma individual. Então, esse movimento, essa ideia do de cocriação, co-inovação, né? Que é um potencializador forte hoje da economia do conhecimento, faz com que exista ainda muito mais motivos das universidades, empresas e o governo, por exemplo, estarem trabalhando de forma conjunta. Alguns dos livros que vocês podem ver aqui, todos, de certa forma, muitos deles best-sellers mundiais, todos eles trazem uma lógica de economia do conhecimento, mas uma lógica de criação colaborativa, né? Nunca se ouviu tanto na questão, por exemplo, do co-design, da co-inovação, da coprodução, da cocriação, da cooperação, né? Então, a lógica é essa lógica de que o conhecimento, ele tem um propósito, o conhecimento ele é construído não mais dentro de uma única firma ou por meio de um indivíduo, mas o conhecimento é criado dentro de redes, dentro de espaços onde as organizações possam trabalhar de forma colaborativa. E aí entra muito um ponto que, certamente, onde a gente pode entrar no painel, acredito que é um ponto que a gente pode tecer várias teses, vários comentários e questionamentos, enfim, que é essa relação entre ciência, tecnologia e inovação na economia do conhecimento. Tá? A gente sempre vê a questão que, na verdade, a relação de ciência, tecnologia e inovação é nada mais do que a relação também da ciência, universidade, onde é produzida a ciência,
da empresa onde é produzida a inovação e da tecnologia, onde o governo tem um papel muito importante na infraestrutura tecnológica, no aparelhamento dos sistemas nacionais e regionais de inovação com infraestruturas. Um exemplo, por exemplo, no Brasil, a própria Embrapa, a própria Embrap, né, são estruturas onde o governo tem um papel fundamental e que serve, de certa forma, como uma ponte, né, entre a academia e a empresa. Para tentar ilustrar melhor isso, tem um grande cientista físico brasileiro, Goldenberg, que ele publicou na Science em 98, uma discussão muito interessante. A primeira, ele coloca lá, especialmente lá o modelo A, né, o modelo entre a pesquisa sendo, de certa forma, produzida e de uma maneira isolada da produção e do mercado e do desenvolvimento tecnológico. Ele coloca isso como modelo A, tá? E desenvolve um modelo B, o slide ficou um pouco... um modelo B, onde acaba tendo uma aproximação maior entre ciência, tecnologia e inovação, mas, na verdade, o modelo C, que não apareceu aqui, foi um pequeno problema no slide aí, é um modelo muito mais, com uma forte interação entre esses três mundos, que é a ciência, a tecnologia e a inovação. Então, eu até sugiro vocês a visitarem esse modelo do Goldenberg, porque ele vai, na verdade, colocar o seguinte: ciência, tecnologia e inovação são extremamente complementares e, no atual modelo da economia, precisam estar muito próximos. E aí tem uma outra figura que eu coloco, que, de certa forma, foi avançado e trabalhado nos manuais do Sistema Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, em todo um estudo que fizeram. Eles colocam como modelo ideal de Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente vê que está bem robusto, tem bastante musculatura, aí, tanto na tecnologia, quanto na inovação e tanto no conhecimento. E eles fazem uma avaliação no Sistema Nacional Brasileiro e vê esse retrato. O Sistema Nacional Brasileiro, ele avançou na ciência, um pouco na tecnologia e muito pouco na inovação. Essa figura nos faz repensar qual é o papel e se efetivamente existe essa sinergia entre universidade, governo, institutos tecnológicos e empresa. Certamente não é esse o modelo que o Brasil, que vai dar conta do desenvolvimento dos próximos anos do Brasil, não é esse o modelo que as economias do conhecimento, os líderes mundiais, têm no seu Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O Brasil precisa avançar muito forte, precisa avançar com que a relação entre universidade, empresa e governo deixa de ser muito independente ou com pouca relação para trabalhar de maneira muito mais interdependente, aonde aquele espaço na intersecção entre universidade, governo e empresa é o espaço dos ecossistemas de inovação, é o espaço onde o Brasil, por exemplo, pode avançar muito forte em toda uma economia baseada no conhecimento, aonde naturalmente a indústria está próxima da empresa, que também está alinhada com as políticas do governo. Então, eu acredito que, olhando para esses conceitos e tentando de forma bastante rápida colocar um pouco a inspiração que o professor Fayard tem colocado, muitos nos seus livros, nas suas pesquisas e nas suas ideias, é de que o conhecimento, ele tem uma lógica de cocriação, e essa lógica de cocriação, pensando na economia, pensando na empresa, pensando na universidade,
para gerar potencial de desenvolvimento econômico e social, precisam encontrar espaços de interação, espaços que promovam um ecossistema colaborativo e, pensando também, trazendo esses conceitos para o dia de hoje, para esse evento que a gente está aqui, né? Sem dúvida, a lógica da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos é uma lógica de articulação, de estudo, de pesquisas, no sentido de promover modelos, estudar modelos, desenvolver ideias para que o Estado do Rio Grande do Sul, para que o Brasil encontre cada vez mais esse seu jeito de trabalhar, né, de forma integrada nas diversas esferas do governo, da indústria e da academia, de uma forma colaborativa, porque não existe muitas outras alternativas. A grande riqueza hoje, a maior parte da riqueza é gerada por empresas de base tecnológica, por empresas intensivas em conhecimento, e esse é um modelo muito significativo que, sem dúvida nenhuma, a escola aqui da Unicinos deve ser um espaço para que esses modelos sejam desenvolvidos, avançados, e que também seja um espaço, o Fayard chama de bar, né? O espaços de interação, né? O governo, a academia e a indústria não se encontram no vácuo, eles precisam de espaço, a colaboração precisa de espaço, né? E, sem dúvida, esse espaço aqui, que está sendo lançado hoje, criado, vai ser um espaço onde a gente possa avançar cada vez mais nesses conceitos que eu tenho colocado aqui. Então, obrigado, espero ter passado minimamente algumas ideias do professor que não pôde estar presente aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado, professor Balestrin. Eu gostaria de lembrar que no material que vocês receberam tem um espaço para vocês fazerem as perguntas, as meninas estarão recolhendo, logo em seguida poderemos abrir para esse debate, abrir para questões, provocações, para que os nossos painelistas possam respondê-las e possam comentar a respeito. Nosso terceiro e último painelista é uma pessoa muito especial. Ele representa aqui a empresa, e não é qualquer empresa, representa aqui a SAP. A SAP, que além de ser uma grande empresa internacional, ela está localizada no campus da Unicinos, na sua sede aqui na América Latina, e, portanto, ele pode falar melhor do que ninguém sobre essa relação entre empresa, universidade e também governo. Muito obrigado, Stefan. Hello. First of all, desculpa. Não falo português, ou eu falo português um pouco. So it makes no sense if I speak in Portuguese. You cannot follow me. I do my best, Jeder, to do this next year. Oh, that's a challenge, but I do my best. So I, first of all, want to congratulate you to this magic moment of open a business school, and it's certainly the right step, and that was also the reason why I think I was nominated or asked to speak today, to explain why it is so important to have a close relationship to a university like Unicinos. And I came to Brazil 1.5 years ago from Germany, and I got from my boss a briefing, and he said, "This is the place for young people." I said, "Okay, nice, go there." And what I learned was it is the place for young people, because I entered the office, and okay, I must admit I was there a couple times before, but when I evaluated how our employee workforce looked like, I realized we have an average age of 28. So if anybody says he is talking about Generation Y, I'm in the middle of that. So that's my daily problem, but it is also a nice problem, because I have the pleasure to work with a lot of young people, and this brings me to my concept. So this shows actually the challenge of an IT company today, and actually also of our social
of the whole economy in the world. This is a picture which I personally made when in Rome, when the new Pope came on the balcony. So then I saw, look how many iPhones, how many iPads, and how many data was generated in this second. And I just tried to compare this with the Olympic Games in China, and we found out just this event cost the double of data as a week of the Olympic Games in China. So you can imagine how many people tagged, how many people twittered, how many people did Facebook entries and so forth in comparison to 4 years ago in China. And this is the challenge, one of the challenges here in our, not only to deal with big data, no, it's also to develop these solutions, these innovative solutions and this new way to work with in our social environment. And this is what we call innovation. Okay, there are a couple of other challenges which you see here. I just highlighted them. One is certainly for us that business and personal life is actually melting into each other. This has advantages because we are much quicker, we are much faster and more productive. This has disadvantages because we are reachable 24 hours a day. You know this black iPhone or iPlac, it's my wife call it the devil because it's always with me and it always rings and I always check it. It's not really good, but it's part of our life. Again, this is a fact where we as a software company have to react, and we need, in order to do this, very, very quick innovation cycles. We invented software a couple of years ago, in average 1 year, 2 years. Today we have an average, we call it development cycle until the proof of concept, where we decide, okay, this is a product we want to bring in the market, 90 days, 3 months. So for really good, huge products, if we do this for an app, then it has to be ready for the market. It has to be on the price list in 90 days. So that is in average the time what we give us. How we do this? We do this only with a complete customer focus. We completely focus on design thinking. Whatever we do, we have today a guideline, or it's a rule, it's a direction from the board, no development without a customer. So each development has to have a direct feedback process with the customer. So you say, I tell you all of this because these are significant changes in our business, which we have to react. And we also need to react with our employee workforce and so forth. And therefore we collaborate very closely with universities. Okay. This is how we do this in the labs. Disculpa, it's a bit bigger, but I can explain it very easy. We have actually 4 pillars in the strategy in the labs in São Leopoldo, inside of the Unicinos campus. We are in Brazil because we localize for Brazil and Latin America, meaning we first of all are here to make our products ready for the market. For this we need a local language. But our students, our employees have also to speak English because we are a global company, first challenge. We cannot take anybody who is not having a profile or a minimum level of English. All our interviews are done in English. We do now also tests. That's a new decision I just made yesterday because we need to make this even higher, this level. And this is my first wish to the university also to work with us on this. But we are very pleased with the knowledge, by the way, or the level of English we get at the moment. So we are in Brazil because it's also a strategic market for us. It is at the moment the 4th biggest market of SAP. So we generate the biggest revenue in US, Germany, and recently in Japan, and then Brazil. But I think we will come under the first 3 very soon. I'm pretty fine. Third pillar is innovation
innovative and experienced talents. This is also a reason why we are here, because we find this here, and we have made a similar experience before we opened this lab 7 years ago. By the way, yesterday was our 7th birthday. Yeah, 7 years. And we made similar experience with a lab in India, also very close to university, where we also collaborate very close and had access to the best talents, that we were able to get really innovative people. But because I think we also engage with our people, we try to retain them, so we keep them in the company. We have a very low attrition rate. In São Leopoldo, I have at the moment 3.7%, which is almost 30% above the average of SAP, which is approximately 8 average. So it's 50%, disculpa. So 8% is the global average, and we are with 3.7, very good. Meaning I keep this knowledge very long, and I can give this knowledge from more experienced people further to younger people. And that is what you so nicely explained. Knowledge is nowadays connected across the world, especially in development, where we have different development centers in the world. In our case, it is 14 in the world, 14. And you can imagine we have not everywhere the same knowledge. So that's also a challenge, how we allocate and how we distribute the knowledge. Next practices, very, very important. We are young, but we are ambitious. At the moment, we have not really a product ownership. It costs you very long until you have the capability really to have the ownership of an entire big program or solution on SAP price list. It takes you long. We have achieved nonetheless this year, actually in Q4 last year, we rolled out the first product developed entirely in the labs in São Leopoldo, which was for the Archi business, agriculture contract management system. And this was developed here in the market, where we have also the biggest Archi business market. And this we call, Jeda and I, we did a project around that, reverse innovation. Meaning in a field growth market, we developed a solution which we are going to roll out now also to the world, even to a matured market like Germany. And I hope we can get more here. And the fourth pillar, for me the most important thing, is co-innovation. SAP is big, okay, we have a huge portfolio, but we cannot go in all the verticals, we cannot go in all the different markets. And our ambitions, by the way, is to have 2015 1 billion users. 1 billion users includes then, of course, all the iPhone and iPad users with the apps. And this shows how convinced we are that this is the market of the future, that you don't work anymore in 2017 with your PC, you work with your iPad or with smartphone or tablet. So we can only do this and reach this market when we enrich our platform with partners and also use the go-to-market, the reselling capabilities through partners. Okay, this is why is now so important. Why do we collaborate with universities? I mean, I give you a couple of examples already, but the best is the sentence from our founder, Hasso Plattner. I mean, he said clearly, innovation is all about speed, 90 days, from going from 1 year to 90 days. We cannot, who stays will lose, he always says. You need to move, you need to be quick. And that is key in our industry. So, and this we can only do if we have a proper education background and get the right knowledge. And this is the reason why we collaborate with universities. The 4 principles which you see here are my personal ones, which I gave us as in the lab as a strategy. I see the collaboration with Unisinos as a platform for create new innovations, because it opened our minds. We have
intellectual exchange, we have good discussions. We have access to talents which we can develop, engage early, attract for our company, and hopefully make good employers out of them. Third, and this is even more important, this is we can leverage the ecosystem, the university as multiplier also for our software, for sure. If you leverage our software in your curriculum and apply it, you help us to educate the ecosystem, which are at the end either further potential customers, developers, whatever. Learn, apply, share, I call this. And yeah, as said, training and education, also from my side, and we are actively sending employees to MBA courses and all of this. And my personal note here is, I have never seen somewhere in another country so inspiring and so motivated students like in Brazil. I think you have a good model of the combination of working in the morning and studying in the afternoon, respectively evening, because the people I have, personally I have 2 students now in my office, they simply have a different attitude to approach things. They know that I'm the boss, it's good, because they're used to work, number one, and they know they have things done to deliver, and have a certain education already. So this is very good, and I'm very pleased with this. I have never seen this in another country. How we now do this these are just some facts and figures which you may interesting for you. Now it's animated normally. We are just building our second building. We are open this in Q4 this year. We are still on track. We are pretty sure that we are going to open this. And one point I want to highlight here, which is also a part of SAP's strategy, is we have a diversity strategy. We have, as one of the first DAX companies in Europe, we have committed us to hire 25% females in management positions until 2017. 25%. We are not there yet. It's a challenge, especially in IT. And here in Brazil, I see this problem even more because I get, unfortunately, a too low rate of IT female engineers. And even if I have a good ratio of female and men at the moment at the labs, but developers, I'm really looking forward to do this. And this comes back to my topic of early talent development. If we now work together as a company and university, and we encourage female students to go on IT engineering, then maybe we can get also that. They're simply not on the market, that's the issue. So we need to start earlier to educate or to convince them that they participate. Yeah, that's all I said. Then I want to share here with you some practices and how we do this early talent development. So what is my strategy here? We have very simple 3 groups of talents. The first is a graduate. This is a classical student who applies at our company. Then we have an intern or student, and we have so-called vocational training. Vocational training is very interesting because we very early reach out to universities and ask for talent students, and each year these are 20 at the moment, and we hire them as so-called vocational trainings. And now trainees or interns, now let me show you how this works. Yeah, here. It costs us in average 4 years until we have a highly qualified developer. Until I really can say this man or woman is now very productive and can develop high quality software. In order to do this, to shorten this way, the vocational training helps us because in the first 2 years we hire these students in the company for 2 years and
and let them rotate through different lines of business. They change every half year, so they have 4 stations, and then we give them further in another LOB. And we enrich over this time, we enrich them with trainings and so forth. And give them then further in the classical training. Here you see another visualization of that. If you see after the second internship, so the second station, normally we try to send them also abroad. My 2 students go now, one go to Palo Alto, another one goes to Germany. So that is also part of the education, that they are really getting knowledge how a global company works, and intercultural competency is very important in our company, because when you work with India colleagues in China, this is a must. So this is a very, very successful training, and I'm very proud to say that we here in Brazil, amongst the other 14 labs, have the highest transition rate, meaning we transition almost more than 90% of all the 20 students we offer later on a job after the 2 years. And this is for me a good pipeline, because I can always see now I have a new pool of students and I can allocate them then to the LOBs who wants to grow. So this is this. Here you see the intensive training what we give them, always around soft skill, business knowledge and technology. So you see a close relationship for us as a company with universities, is very, very important. You see Germany and China and India is a bit bigger because the locations are much bigger, but we will catch up. This is another project we recently did. The GPT project was part of our collaboration with Unisinos in the element of research, and we choose a project where we want to investigate if we can transfer a current project from India and implement this project here in Brazil. It is a topic around a business network, so connecting different retailers with each other. And this is a good example for me. If I would have done this with classical employees, today's employees inside the labs, they would only look on, can the software do this? Is the function there? Does this work? They would not open their mind and maybe check the reality in Brazil, and maybe we can change something in the India model and apply it then for Brazil. And so this happened actually. The GPT student, which are student 2 from US, 2 from Brazil, and 1 from Japan, correct? We had, yeah. And they really opened their mind and assessed this with a really neutral view. And we know now what we have to do and where the homework is. Very good project. I'm done. With this, I want to show you one more slide and invite you all. We are planning as one of our activities here in September, a so-called Techniversity inside the campus of Unisinos. So not only you should go to us in the labs, we want to go to you in the campus. And we plan here a whole day in the morning from a code camp where we invite students to code without apps. And in the afternoon and after detailed sessions, training sessions, design thinking sessions, also customer with Elpia, we then hopefully can also go in further prototyping. Yeah? So this should be a whole day of an experience with SAP, and I think this is the highest level of engagement which a customer and a university can have, and I want to thank you for that and your trust in us and the relationship so far, and I'm looking forward to the next 3 years or 4 years. Thank you.